Olá a todos, sejam bem-vindos. Agora estamos aqui na estação RI, dando sequência à abordagem do livro História da Feitiçaria, parte 3. Vamos lá, agora vamos falar sobre os saxões. Foi também nessa época que iniciou-se a movimentação por toda a Europa Ocidental, conhecida como a migração dos povos, onde vândalos, godos e outros povos deixaram suas casas no norte e nordeste e se moveram para o interior do Império Romano. Durante os 2 séculos anteriores, os germanos cruzaram a fronteira com o Império Romano para que logo pela primeira vez tribos inteiras migrassem unidas. Os visigodos, godos do oeste e posteriormente os lombardos, os barbas largas, para a Itália. Os povos iam para o oeste e não para o sul, como deveriam se imaginar, viajando por terra, não por mar, com exceção dos anglo-saxões que navegaram em busca da ilha da Grã-Bretanha. Essas últimas tribos tinham mais diferenças peculiares e importantes do que outras, pois viviam na Alemanha mais isoladas das influências e costumes dos ideais romanos, e viviam em terras de densas pradarias, gelo e frio, assim como os rios eram as únicas vias de transporte. Os clarões dentro dos bosques eram o único local habitável. Os jutos viviam nas modernas Jutlândia, ao norte do rio Schlei, na região ao sul dos jutos e ao largo da costa do Mar do Norte. Os saxões eram uma raça teutônica, cujo nome deriva da antiga palavra saxônica sax, corte, a espada afiada. Foi mencionado inicialmente por Ptolomeu no século II d.C. Fala deles como sendo habitantes de um distrito limitado por Eldie ou Elba e o Trave, ao norte da Alemanha, desde a base da península dinamarquesa e a desembocadura do Rin. No século III d.C. eles eram muito numerosos, guerreiros, porém práticos. No século V d.C., hordas consideráveis de saxões deixaram o continente e estabeleceram os fundamentos dos reinos saxões da Bretanha Excess, os saxões do leste, Middlesex, os saxões do centro, e Sussex, os saxões do sul, e Wessex, os saxões do oeste. Os do oeste, também chamados de Gewiss, incluíam muitos grupos menores, como os Dorsaetas, Wildsaetas, Sumarsaetas, Defonias, Wendsaetas, Magonsaetas e Ruicas, saete, assentado, habitante. O inglês se caracteriza pelo seu intenso amor à liberdade, sua confiança na monarquia e sua inerente capacidade para a cooperação e a unidade. Instituíram na Bretanha um sistema completo de autogoverno que se governa na prática de uma rude monarquia constitucional dirigida por um rei e um witan, conselheiro nacional. Esse witan era composto de earl, ou nobres de dinastia de distinta hereditariedade, e gesit, ou guerreiros profissionais, que forneciam depois uma nobreza inferior como thanes, ou thanes, pela aquisição da posse de pequenas terras. O corpo principal da sociedade era composto pelos ceols, ou proprietários livres de terras. Entretanto, também havia uma extensa classe de servos, os teols, integrada por prisioneiros de guerra e homens que chegavam à escravidão por crimes ou dúvidas. Nos primitivos reis anglo-saxões, no começo da era medieval na Europa, 2 questões políticas ajudaram a criar caças bruxas, especialmente mulheres. O pecado de Eva e a ênfase religiosa se uniram a uma política de inferiorização feminina desde que São Paulo, unido ao crescimento da profissão médica masculina, as mulheres se atuaram como herbalistas e parteiras, se tornaram ameaças para esses. Logicamente, a estupidez que tinha assimilado toda a natureza do papel feminino e masculino na vida desencadeou para que este conflito de interesses profissionais entre médicos e curandeiras, sob uma alegação de que a dor do parto, por exemplo, era natural e que tirar esta das mulheres era uma blasfêmia. Com isso, a mesma assimilação de um ciclo natural era usado para distinguir a sua exceção como recém-criado pacto com o demônio. Obviamente, a morte servia também para acusar essas parteiras do mesmo pacto. Portanto, serviu de meio para sacrifício de milhares de pessoas. Naturalmente, isso só servia para a condenação de parteiras, não de médicos. Dentro de uma época de estabelecimento de leis e regras na sociedade europeia, essa desculpa de caças bruxas serviu também para manipular os povos e proprietários para que outros mais poderosos usassem a dita lei como meio de manipulação do povo aos seus interesses. As pessoas que continuavam a praticar o antigo caminho foram normalmente famílias nas quais poderia se manter o sigilo passado pelas matriarcas verbalmente, e as pessoas que pudessem escreveriam em seus livros das sombras sobre os segredos, apesar de que as chamas de Lughnasadh
continuaram em áreas remotas até mesmo o final do século XIX, e essas práticas pagãs estão sendo reativadas em celebrações comunitárias locais, principalmente nos Estados Unidos. Mas voltando, vamos à Idade Média, e no século VI do século XII, o poder religioso, por sua vez, denuncia as heresias de tipo helênico e as práticas mágicas correntes. O Concílio de Laodiceia de 366, Agde de 503, Orleans de 511, Alcher de 570 condenavam a prática e a fé mágicas, sem, aliás, se pronunciarem com tanta nitidez acerca da realidade de sua eficácia, como pode ser verificado quando o homicídio mágico, primeiro sancionado com a excomunhão perpétua de Elvira de 305, acarreta, em Ancira 314, apenas 5 anos de penitência. Assistimos também ao abrandamento do direito penal a partir de Teodósio. A multa e a deportação substituem a morte e a tortura. É, talvez, o indício de uma atitude séptica que se especificará no começo da Idade Média. Em 813, o Conselho de Tours afirma que a magia não pode curar homens ou animais. Ide em 1310 em Treves, e desaparece com um grande movimento ocultista do século XII. Antes de sossobrar na hostilidade oficial e na consciência culpada, o paganismo defendera-se vigorosamente e, no plano doutrinário, esforçara-se por justificar em conjunto o espírito mágico e o teísmo mais espiritualista. Esse trabalho coube aos neoplatônicos, criadores da teurgia, cujo êxito político apareceu assegurado por um movimento no reinado de Juliano, 355-363. Seus deuses são incorpóreos, imutáveis, sem paixões, e sua diversidade não é senão a variedade das funções da alma universal. A teurgia é apenas o conjunto de ocasiões dadas ao Deus a fim de manifestar a sua natureza. Os gênios inferiores exprimem-se por símbolos nos sacrifícios que, sendo bem feitos, implicam sua presença, assim como a frase coerente implica em pensamento construtivo, caso se trate de um grande Deus. Ele se expressa no silêncio interior, na muda contemplação. O culto espiritual pregado pelo cristão não passa, assim, de coramento do culto mágico. A justificação da magia surge, destaque, com o derradeiro avatar do intelectualismo grego. Os deuses são definições hipostasiadas. Todo objeto tem sua definição. Todo objeto recorre a um Deus. Era uma tentativa tanto mais sedutora para o pensamento cristão, o gnosticismo, o testemunho, quanto este intelectualismo frio e medido, tão estranho. Aliás, ao novo espírito de desmedida e de incognoscível se alia aqui a visão de um universo impregnado de influências simpáticas, isto é, povoado desses demônios que os próprios cristãos reconheciam. Enfim, os feiticeiros condenaram os feiticeiros, usando como base as regras propagadas por um homem crucificado por eles. Depois, os muçulmanos, judeus, a quem devemos toda uma biblioteca apócrifa de ocultismo, composta no século II, transformam-se, sobretudo com a difusão do movimento cabalístico, nos mestres da magia ocidental. Após 1463, até o final do século XVI, em contrapartida dos temores da Igreja, foram produzidos mais de 15 edições do manuscrito Corpus Hermeticum, período próspero da magia, em que a Trindade surge como o mais importante princípio, elaborado pelo mago Cornelius Agrippa, de que viveu de 1486 a 1535, que afirmava estar em todos os mundos minerais, animais e vegetais ligados a Deus, sendo o mesmo, estando todos interligados. Também são suas obras Filosofia Oculta, sendo essa uma das obras primordialmente necessárias ao aspirante, fato que a Igreja, por ser uma sociedade, necessita de um formalismo, penhor ou estabilidade, mas também fonte de automatismo. No século XIII, Alberto o Grande, precisando de uma ideia muito antiga, diz que o sacramento produz um efeito sine moto interno, isto é, quaisquer que sejam as disposições dos fiéis. E, desde Santo Agostinho, a ortodoxia condenava o donatismo por sustentar que o valor de um sacramento dependia do valor moral do sacerdote. Instituição temporal, a Igreja deve, embora tenha de justificar mais tarde a sua atitude, dar às suas fórmulas esta cega eficácia que obriga a respeitá-las, mas que no fundo é mágica. Bom, vamos dar uma pausa aqui, esperar um pouquinho, tomar um cafezinho, ok? Já volto. Claro. Irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão
Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boyzinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema: escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Olá, sejam todos e todas bem-vindos para mais uma apresentação aqui no programa Força de Vontade. No caso, continuando aqui na rádio Estação Hits, www.estaçãohits.com, que daremos sequência a mais essa 4ª parte da abordagem final do livro História da Feitiçaria. Agora abordaremos Renascença. A partir do século XII, o Ocidente cristão e o Oriente retornam contato. Pacífico na Espanha, onde Aristóteles e seus livros árabes de ocultismo são traduzidos. Guerreiro da Terra Santa, onde cruzados trazem de volta os volumes e, às vezes, como Frederico Barbarroja, os homens de a ciência. É a revelação direta de um pensamento pagão intocado pelo cristianismo e fonte de um renovamento da magia doutrinária. Miguel Escoto, que participava das traduções de Toledo, Arnaldo de Villanova, Rogério Bacon, de 1214 até 1294, autor de Opus Majus, Alberto Grande, de 1193 a 1280, dominicano, mestre da teologia em Paris, de 1245 a 48, teve a sua fama
fama de mágico por títulos como Os Admiráveis Segredos de Alberto Grande e Os Segredos do Popular Alberto. E também, outro livro também de sua autoria também é Os Segredos do Grande Alberto, com ensinamentos a serem utilizados e misturados com receitas bizarras e tradições dos campos, que compreendia de um tratado de embriologia com estudos sobre a relação das influências astrológicas com correspondências mágicas das virtudes de ervas, pedras e animais, de tópicos interessantes que eram por outros considerados como charlatães. Profusamente difundidos nos campos no século XIX, todos apaixonados pela alquimia e astrologia lançam as bases de uma magia natural, fundada nas experiências e nas virtudes ocultas. A experiência, confusa e sem crítica, é o conjunto de todos os testemunhos, mesmo os mais estranhos. Oportet primo credulitatem fieri, traduzindo seria: é preciso antes de tudo ter confiança, declara Bacon. O sucesso da Cabala foi imenso. Dante emprega constantemente na Divina Comédia seu simbolismo derivado dos múltiplos de 3. Raimundo Lully, de 1235 a 1315, o doutor iluminado, julga possível provar a verdade da religião cristã com a queda de um sistema de figuras e números simbólicos. Na mesma época, Agripa de Nettensheim e sobretudo Paracelso, de 1493 a 1541, juntaram o espírito da Cabala ao das virtudes ocultas. O Bagnale de Paracelso é a virtude atrativa do ímã, considerado como propriedade universal da natureza, o fluido vital, como o avatar da alma do mundo. O homem possui magnetismo em si mesmo, emite e recebe vibrações boas e más, e pode assim enfeitiçar, fabricar talismãs magnéticos, caixas conservadoras das influências celestes. Vamos ressaltar aqui os geradores psicotrônicos. Na época, eles tinham o poder da fé, recebe uma aplicação direta e especial da ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, que lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Isso de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, página 5. Convém um adendo em salto temporal do texto para elucidar o uso de tal energia. Pesquisas na ex-Tchecoslováquia depararam com uma galeria de objetos distintos, geradores psicotrônicos que fazem o impossível. No filme dos cientistas tchecos com os geradores psicotrônicos em mãos, na Conferência Internacional de Parapsicologia de Moscou, eles explicaram que os seres humanos e todos os seres vivos estão cheios de uma espécie de energia até recentemente desconhecida para a ciência ocidental. Esta bioenergia, que nós denominamos energia psicotrônica, parece implícita no pecado. Pode ser a base da rabdomancia. Talvez se revela envolvida em todos os fatos psíquicos. Os geradores psicotrônicos a extraem de uma pessoa, acumulando-na, usando-na. Depois de carregados com a nossa energia, os geradores fazem alguma coisa que um médium é capaz de fazer. Também temos que considerar também a homeopatia. E Paracelso, com sua arquidoxis mágica, fornece-nos a receita do unguento vulnerário que cura as chagas à distância, e do unguento das armas que fecha os ferimentos quando esfregados no ferro que os produziu. Paracelso é ainda o ancestral da homeopatia, similibus. Esse mesmo Paracelso, pseudônimo de Theophrast Bombast von Helmholtz, nasceu na Suíça em 1493, tendo sido um excelente médico, filósofo, químico e naturalista. Era descendente da família do grão-mestre dos Cavaleiros da Ordem de São João, de forma que em 1523 ficou incompatibilizado na cidade de Basileia por suas concepções astrológicas e mágicas que, pela sua extraordinária eficácia, assustavam os moradores. Ameaçado da reclusão, fez tratados reimpressos até hoje, sendo sua cidade natal Ensiedem, na Suíça, sendo local de peregrinações também até hoje. No local onde ficou recluso, na Ásia, no centro iniciático de Agartha, é dita a sua presença do corpo astral até hoje. Vamos agora colocar outro tópico muito importante, que é o reino do diabo. Estranho essa magia doutrinária ilícita pela ortodoxia defendida por todos os ocultistas, onda de frenéticas superstição recobre toda a Europa do século XII. O reino dos diabos, conforme o De Prestiges, de João Weir, Basileia, de 1568, conta em 7.405.980, divididos em 1.111 legiões, submetidos a 72 príncipes em toda parte. Ar e água sobre
ar e a terra, sob a terra também. Monstros de pesadelos, semi-homens, semi-animais, sínteses delirantes de odioso, repulsivo, disforme. Os diabos são cúmplices e mestres dos feiticeiros a quem impelem aos piores excessos. Como origem da sede de sangue do famoso Drácula, se destaca a nobre húngara do século XII, a condessa sanguinária Elizabeth Báthory, que pertencia a uma das famílias mais poderosas e famosas da Hungria. Ao morrer seu marido, se recolheu em seu castelo, em Chaita, na atual Eslováquia, e começou a praticar o satanismo. E, ainda famosa por sua beleza e tentativa de mantê-la, se cercou de um grupo de mulheres que também tinham paixão pelo cultismo, numa obsessão louca para descobrir os segredos da vida eterna. Demonionamia, como nos sugere o legista João Bodin em 1580, a igreja lança seus raios. Por uma bula de agosto de 1233, Gregório IX funda a Inquisição, Inquisitio Hereticae Provitatis, investigação da depravação hermética, inspirada ao papado pela repressão da heresia cátara. Os tribunais especiais funcionavam indiferentemente contra os infiéis e os feiticeiros, pois a acusação de magia negra era, em geral, a de heresia. Também se sucede com os albigenses, os valdenses, os cátaros e também os templários. Por denúncia ou levados por rumor público, os inquisidores realizavam o inquérito, observavam sintomas médicos e é preciso pouca coisa para persuadi-los. Convictos de que os demônios pululavam, os feiticeiros caminham por todas as partes aos milhares, multiplicam-se como lagartos de jardins. Segundo Bocquet, em seu Discurso dos Feiticeiros, do século XVII, julgam de bom grado que todos os testemunhos possuem fundo de verdade e que o simples clamor público constitui prova suficiente, sintoma que, no fundo, se resume num só, a estranheza. Infelizmente, há sinais mais comuns, como as cólicas, as dores agudas, a melancolia, e compreende-se que os juízes cegos e fanáticos como Bocquet, Delancre, Michelis, em meio de uma opinião crédula, os infelizes e inculpados raramente escapassem ao suplício. Por trás desse clamor público, a política de desapropriação dos primeiros banqueiros, os templários, também se alastrou pela Europa. Este processo atroz da Inquisição, com encarceramentos sem fim, sequestro dos bens dos simples culpados, torturas para confissão, torturas em caso de retratação, fustigações em público, prisão perpétua, enfim, e quase sempre a pira com a penitência pública, era preciso impressionar os espíritos. A descoberta das Américas coincidiu com uma mudança nos monstros da imaginação europeia. Com a guerra se tornando epidemia na Europa, igreja e Estado se equilibravam num mar de agitações. Entre poderosos que lutavam desesperadamente a continuarem seguros no caos de seus medos, surgiam monstros além das assombrações de terras distantes e primitivas, terríveis no coração daquela civilização, até que nos séculos XVI e XVII se espalha a histeria das religiões montanhosas na Europa Ocidental, de que haviam homens capazes de se transformar em animais, gerando os lobisomens. Em 1575 e 1700, a Inquisição inculpa 1 milhão. Ela própria não executa a sentença quia ecclesia aborret a sanguine, mas remete o condenado ao braço secular, simples executante sem iniciativa. Leis laicas não eram, aliás, menos impiedosas que regulamentos eclesiásticos, e seriam certamente impossíveis sem consentimento geral, só do público como dos acusados. Os inculpados confessam quase sempre e carregam as cores, às vezes sob tortura, mas a miúde também, sobretudo mulheres, assim que sofrem um interrogatório, clamam por suplício, meio capaz de subtraí-los ao domínio do diabo, segundo N. Remy, Demoniolatriae, feito em Colônia, em 1596. Bom, vamos dar uma pausa aqui que eu tenho que tomar uma aguinha, ok? Um abraço, até mais. Já volto. I
missed opportunities? Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing you. Una práticas ancestrais ao teu cotidiano. Crie a ponte sobre o abismo que separa os valores práticos do teu direito de transformar suas necessidades e trazer o teu sucesso. Se o que conta é o teu sucesso, essa obra visa os mesmos resultados pela tua vontade. Em www.clubedeautores.com.br procure Murbox.